Hoje nós vamos falar da maior desestabilizada no mercado do fitness que a gente teve aí nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade, e uma desestabilizada a troco de nada, pelo menos pra nós, e pra alguns brasileiros, inclusive, foi só prejuízo, porque no final das contas, o Ramon ficou na Max. Então já chega esmagando o gostei aqui, porque hoje eu vou te mostrar aqui o resumo dessa situação que aconteceu aí, e eu tenho uma pergunta muito importante que eu quero que você responda, porque eu tenho uma opinião tanto quanto polêmica sobre isso que eu vou falar, e eu quero saber qual que é a sua opinião também, beleza? Fica comigo aqui e vamos pro vídeo, vambora. O resumo da ópera é o seguinte, rapaziada, o Ramon, no final das contas, ficou na Max Titânio. O Gorgonoid acabou de anunciar isso no canal dele lá. Eu acho que essa parte aí era meio que óbvia, eu não quis falar nada sobre esse assunto, porque eu percebi que muita gente tava falando muita coisa sem informação nenhuma, e no final das contas isso poderia ser prejudicial, até que se provou prejudicial. Principalmente aí, cara, pro Notícias Maromba, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso aí daqui a pouco. O CBAM se mostrou um gênio, rapaziada, e é sobre isso que eu queria a opinião de vocês. Pra você não sabe o que tá acontecendo, foi basicamente o seguinte: o CBAM, ele chegou pro Ramon em determinado momento, ele fez uma proposta pra tirar o Ramon da Max, levar o Ramon pra Raw Nutrition, que é a marca do CBAM, e no final das contas, rapaziada, aparentemente, essa proposta, embora fosse embasada, ela saiu muito melhor do que a encomenda. Por quê? No momento que as notícias começaram a flutuar no mercado aí sobre o Ramon sair ou não, mesmo sem isso ser uma verdade, sem ter uma especulação de fato se o Ramon ia sair de fato ou não, porque o próprio Ramon, a equipe, não tinha se pronunciado ainda, mesmo sem informações o suficiente, os boatos começaram a correr e de repente todo mundo as pessoas falavam do CBAM. Aqui no Brasil, as pessoas falavam do CBAM e da rixa do Dino, que eles tinham aí do Olímpia e tudo mais. Basicamente falava que, cara, o Ramon tem que ganhar, o Ramon tem que ganhar, sempre olhando pro lado do Ramon, né? Até então, o Ramon era o lobo que tava subindo a colina. E a briga, o que era falado, na verdade, ele era sobre a rivalidade do CBAM e tudo mais. E do nada, agora quase todos os brasileiros estão falando sobre a marca do CBAM e se o Ramon vai ou não vai. A minha pergunta pra vocês é: vocês acharam esse movimento do CBAM e da equipe deles um movimento ético? Porque por muito menos, há não muito tempo atrás aqui, vocês viram praticamente quase rolou uma guerra civil no mercado da suplementação, principalmente porque rolou algumas mudanças principais ali de personagens. Renato Cariani saindo da Integral, na época da Integral, indo pra Max Titânio, trocas ali de personagens de quem vai ficar em tal marca, e isso dividiu o mercado da suplementação no Brasil. Até a Growth mesmo, rapaziada, a Growth sofreu alguns ataques. Quando a gente tava montando a Mansão G e a gente teve, cara, alguns atletas ali direto, a gente teve que ficar de frente administrando alguns atletas, aconteceram várias tentadas de roubar atleta nosso. O Ramon, na época, ele era nosso atleta, a gente tinha um planejamento muito grande com ele, a gente trocou muita ideia. Eu fui uma das pessoas que trocou bastante ideia com o Ramon. O Ciro Bokerman trocou ideia com o Ramon na época. O Rude Boy, se não tô enganado, na época também trocou ideia com o Ramon, porque o Rude também era da Growth na altura, sobre a mentalidade do Ramon, sobre o posicionamento dele, sobre o que ele queria pra si mesmo, porque ele até então era esse nice guy, né? E ele parecia estar um pouco perdido. Isso é obviamente algo que tá no passado, porque o Ramon, não só nesse Olympia, né, mas todo o seu posicionamento que ele vem dando na internet nos últimos tempos aí, ele vem mostrando o quão sério ele tá, quão mais focado ele tá. Mas nesse quesito agora das negociações, a internet ficou meio dividida, porque muita gente falou que foi antiético do Ramon entrar em negociação com o CBAM sem ter falado nada pra Max. O que eu achei mais antiético no final das contas, rapaziada, só que foi um antiético assim, que a gente tem que passar pano, porque foi meio que a gente viu que não foi algo vilanesco, mas se saiu muito bem, foi pro CBAM e pra Raw Nutrition. Por quê? Como eu tava falando anteriormente, tudo que era falado sobre o CBAM, basicamente, aqui no Brasil, era que o CBAM é o oponente do Ramon e tudo mais, e a gente ficava comentando bastante sobre ele, porque, cara, o nosso menino, o nosso Dino tava subindo a colina e tem chance de bancar esse cara, que é, até então, o ápice, o ícone, o 5 vezes Mr. Olympia, né? Por isso que a gente fala bastante nisso. Só que agora, com todas as notícias aí, cara, recentes, ficou muito evidente que a Raw Nutrition tem planos pra vir pro Brasil. Ela já está se movimentando para isso já faz um certo tempo, e no meio tempo dessas notícias aí do Ramon e tudo mais, o CBAM, ele colocou o cupom, cara, de quase todos os influenciadores no site da Raw Nutrition, para que todas as pessoas continuassem comentando e espalhando, cara. Foi marketing gratuito. E no final das contas, como eu tava falando, por muito menos vocês, rapaziada, vocês quase fizeram uma guerra civil quando as últimas mudanças de personagens aí, né, de marcas aconteceram. Embora antiético, eu acho que, cara, se um atleta ele tá numa marca, o máximo que você pode fazer, cara, é perguntar se esse atleta tem interesse pra vir em outra marca ou não. Eu não acho legal essa parada de propostas, e isso eu falo porque todo o tempo de planejamento da Growth aí, rapaziada, muitos contratos
representantes principais que vocês veem hoje aí operando na marca, eu estive de frente ajudando a negociação. Eu não vou ficar falando nomes aqui, porque na época vocês já sabem aí, não tem por que ficar falando, mas quando tinha algum atleta de nome, cara, muito relevante, que a gente tava visando esse cara há bastante tempo, a gente nunca chegou a fazer proposta pra ninguém, rapaziada. Nunca. O cara tá na outra marca, o máximo que a gente faz é, pô, como é que tá a situação? Tá tudo legal? Vocês pretendem sair, não pretendem sair? Tá ok com o trabalho? Tá tudo ok? Beleza. Então, a gente não vai fazer proposta, a gente não vai tentar tomar atleta de outra marca, porque nunca foi do nosso feitio. Percebam que a Growth cresceu no mercado de suplementação sempre ajudando o consumidor que não tinha muita condição, porque a gente entrega um produto de qualidade, das melhores qualidades que tem no mercado, até porque nós somos uma das melhores marcas no mercado, mas o nosso plano de crescimento sempre girou em torno de trazer pessoas, porque a gente tinha um ideal ali, né, para que a gente pudesse alcançar o consumidor que não tem tanta condição a consumir um produto de altíssima qualidade com custo-benefício acessível. E a gente nunca cresceu em cima de tretas. Pode perceber, a Growth nunca cresceu em cima de tretas. Até nossos influenciadores, quando se envolvem em tretas, a gente sempre tenta apaziguar. Ou dando assessoria, ou no caso, não se envolvendo em tretas. Porque, percebam, a Growth não se... Sempre que tem treta envolvida, a gente chega com um posicionamento para apaziguar, sempre chega com um posicionamento para explicar, porque nunca foi a intenção. Mas, na época que estavam rolando algumas trocas de marca, de personagens de marcas aí no cenário, quase rolou uma guerra civil e muita gente foi chamada de interesseiro, muita gente foi chamada de ganancioso, de que só pensava em grana porque tava mudando de marcas e sempre a impressão que dava era que era sempre um leilão. E agora o CBAM chega no Brasil oferecendo uma proposta milionária pro nosso maior representante do esporte até então. O Ramon é o brasileiro que conseguiu alcançar o ápice, o maior ápice de todos na história do fisiculturismo, pelo menos, porque ele foi o que mais chegou próximo lá, né, de conquistar o nosso título. E o CBAM, ele não só fez uma proposta pra esse cara, aparentemente ele abalou a confiança do patrocinador atual do Ramon, que é a Max Titânio, com o Ramon ali, e obviamente eles tiveram que fazer uma proposta melhor, segundo o Gorgonoid, que trouxe informações ali bem relevantes e assim, até assustadoras sobre o caso, porque são informações puríssimas de bastidores, e até por isso que, como eu falei, eu não queria falar nada sobre esse assunto, porque como a gente não tinha muita notícia sobre o caso, isso poderia dar bastante problema, como deu pro caso Notícia Maromba aí, né, cara? E quando ele faz isso, faz a proposta pro nosso maior representante, ele quase quebra o mercado aí, porque, cara, ele causou aparentemente, pelas notícias, um estresse absurdo dentro da marca com o Ramon. O Ramon ficou queimado ali, porque o próprio Notícias Maromba tava fazendo algumas notícias sobre o Ramon, e o Notícias Maromba teve que apagar todas as notícias, não especificamente relacionadas a esse momento atual, mas principalmente também porque o Notícias Maromba, que é um canal de notícias, agora não pôde noticiar nada do Ramon por conta da treta de Ramon, equipe do Ramon, equipe Max Titânio ali e Notícias Maromba, que estavam tentando censurar a equipe do Notícias Maromba aí, né? Mas eu acredito também que não demora muito pro Ramon vir a público se explicar e trocar uma ideia sobre esse assunto, porque o Ramon é um cara de gente boa pra caramba, não é um cara que apoia a censura, bom coração demais, muito puro, mas muito puro mesmo, em relação ao próprio mercado de suplementação, ao próprio mercado de fisiculturismo. É um cara que ele se posiciona, pelo menos ao meu ver, de uma forma diferenciada a todo mundo, cara. O Ramon, ele tenta imprimir, né, o coração dele na postura, seja em marca, seja em público, ou seja ele no palco. E isso eu acho muito legal. Só que voltando um pouco ao assunto, né, como eu falei, só pra gente concluir e fazer, e deixar que você me responda essa pergunta no final das contas, vocês acharam ético o que o CBAM fez? Porque além dele abalar as estruturas do mercado da suplementação, ele fez uma proposta multimilionária para um cara que tá vivendo um momento praticamente chancelado com uma marca de suplementação atual já. Vocês acham isso legal? Vocês não acham isso legal? Vocês acham que negócios tem que chegar a tentar roubar mesmo o atleta da outra marca e que, pô, dane-se o mercado? O que eu quero ver é como é que tá a minha empresa, como é que a minha equipe, as minhas vendas, o meu crescimento, ou não? Vocês acham que, cara, vacilou, não deveria ter feito essa proposta, o máximo ali era sondar, saber, Ramon, você gostaria de vir, sim ou não? Se sim, pô, a gente pode começar uma conversa. E eu falo isso de novo porque, mano, desde que eu entrei na Growth Supplement, falo sobre o meu posicionamento de marca. Pode perguntar pra todas as marcas aí do cenário que já fizeram propostas, e não foi uma, não foram duas, não foram três, marcas com as quais eu já trabalhei, que já tentaram me contratar novamente, e eu sempre fui, cara, me posicionei da seguinte forma: aqui eu acredito no ideal, rapaziada, onde eu conheci o suficiente, eu conheço o suficiente de quem trabalha aqui pra falar que eu encontrei o lugar que eu consigo ver 100% um espelho
espelho de ideais e de caráter na forma de buscar esses ideais, sacou? Então eu tô extremamente satisfeito em casa. Toda vez que eu recebo alguma proposta, eu falo, pô, agradeço muito, muito obrigado, legal. Eu fico muito lisonjeado de ter sido considerado pra participar da sua marca e tudo mais. Só que, pô, é exatamente o que eu falo. Atualmente eu já tenho quem representar. Eu já represento uma marca e já tenho quem continuar representando. Pô, mas você não quer nem ouvir a proposta? Pô, muito obrigado. Mas no momento, não. Porque não faria diferença a proposta. Eu não tô onde eu tô hoje por conta de proposta ou por ganhar mais ou menos. É por conta de um ideal. É por acreditar, cara, que eu tenho que sempre honrar a quem sempre me honrou. É basicamente isso. E é isso pro vídeo de hoje, rapaziada. A opinião de vocês é muito importante. Eu gostaria de saber o que vocês acham aí do Cibamo, que se o Cibamo realmente vacilou ou não vacilou. Agora que acabou essa treta, vamos ver qual que é a próxima notícia que vai desestabilizar o mundo da maromba aí. E ó, tá saindo vídeo informativo no canal aqui, então não vem me reclamar sobre os vídeos de notícia, porque os vídeos de notícias é pra gente manter uma certa frequência ali, manter a comunidade do canal informado e eu continuar trocando ideia com vocês aqui com a maior frequência, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até depois, valeu, falou e fui!